Boa noite aos que nos assistem ao vivo pela TV Câmara, canal digital 60.2, pela NET, canal 3, e pela internet, através do site www.setelagoas.mg.leg.br. Boa noite, senhoras e senhores presentes. Sejam todos bem-vindos a essa audiência pública, que sem dúvida será de grande importância para toda a população de Sete Lagoas. Com o intuito de proporcionar à população e principais interessados a oportunidade de discutirem acerca da suposta reabertura do trânsito na Praça Tiradentes, ao lado da Catedral de Santo Antônio, a Câmara Municipal, de acordo com o requerimento número 390/2017, de autoria do vereador Milton Martins, realiza essa audiência pública. Informamos aos presentes que as inscrições para a manifestação popular permanecerão abertas pelo prazo de 30 minutos. Portanto, os interessados, favor se dirigirem à área externa do plenário. Nesse instante, faremos a composição da mesa. Convidamos o autor do requerimento que gerou essa audiência pública, Sua Excelência, vereador Milton Martins. Convidamos Sua Excelência, vereador Zé do União. Convidamos Sua Excelência, vereadora Marli de Luquinha. Convidamos o pároco da Catedral de Santo Antônio de Sete Lagoas, reverendíssimo Padre Wilson Rodrigues da Silva. Convidamos Sua Senhoria, o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Urbano de Sete Lagoas, senhor Wagner Augusto de Oliveira. Representando todos os moradores e comerciantes da região São José, convidamos o senhor Ubirajara Alencar da Cruz. Representando o Conselho Administrativo Paroquial da Catedral de Santo Antônio, convidamos o doutor José Márcio Dumont. Convidamos o engenheiro responsável pela reforma da Catedral de Santo Antônio de Sete Lagoas, senhor Maurício Reis Campolina. Convidamos ainda o diretor do Colégio Franciscano Regina Passos de Sete Lagoas, senhor Cláudio José Raposo Franca. Convidamos Sua Excelência, a vereadora Gislene Inocência. Senhor presidente, recebemos ofício. Senhor cerimonial, eu pediria que convidasse também o engenheiro Denis, da Secretaria de Trânsito, por favor. A pedido do senhor presidente dessa audiência, convidamos o engenheiro de trânsito da Secretaria de Sete Lagoas, senhor Denis. Senhor presidente, justificamos a ausência através de ofício formal de Sua Excelência, vereador Ismael Soares. Senhoras e senhores, de acordo com o regimento interno dessa Casa Legislativa, convidamos neste momento o reverendíssimo Padre Wilson Rodrigues para proceder à leitura de um trecho da Bíblia. Convidamos a todos para ficarem em posição de respeito.
leitura da Carta de Coríntios, que lembra a diversidade que está aqui presente, mas, ao mesmo tempo, a unidade, né, de propósito para o bem comum. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos ou livres. A todos nós nos foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. Se a orelha disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Palavra do Senhor. Gostaríamos de agradecer todos os nossos telespectadores que nos assistem nesse momento, em especial agradecer a audiência da senhora Camila Lobato, que nos assiste. Muito obrigado pela audiência. Para dar prosseguimento a essa audiência pública, neste momento eu passo a palavra ao presidente dessa audiência pública, Sua Excelência, vereador Milton Martins. Obrigado ao cerimonial desta casa, à TV Câmara, todos que estão transmitindo e estão fazendo, né, a nossa secretaria, todos eles que estão hoje conosco nesta audiência. Quero também já, nominalmente, cumprimentar o Padre Wilson, que é padre da Catedral de Santo Antônio, o Wagner, que é o secretário municipal de Segurança e Trânsito, Transporte Urbano, o Birajara, representando todos os moradores e comerciantes da região do São José, seja bem-vindo. José Márcio Dumont, representando o Conselho Administrativo Paroquial, também já fez parte do corpo, né, desta casa. Maurício Reis Campolina, engenheiro responsável pela reforma da Catedral. Ao Cláudio José Raposo, diretor do Colégio Franciscano Regina Paz. Aos vereadores José da União, vereadoras Marli e vereadora Gislene. E a todos que estão conosco no plenário, pela TV Câmara, pelos demais meios de comunicação, também a pessoa da Camila Lobato. Eu gostaria de abrir essa audiência, e nós vamos aqui, daqui a pouco, ver um vídeo, o porquê dessa audiência pública. Não é? Nós sabemos que, em um determinado momento, houve um estudo que ali foi fechado aquele local do trânsito. Logo depois, houve algumas discussões, e neste início de mandato, eu tive a visita do secretário, o antigo secretário, né, que era o Bruno, que hoje ocupa a outra secretaria. Depois, o secretário Wagner disse, secretários, vamos chamar uma audiência, logo depois estive com o padre Wilson, vamos chamar uma audiência para que a gente possa colocar este processo mais transparente, discutindo assim os comerciantes, a catedral, os engenheiros que ali foram envolvidos, os conselhos patrimoniais, para que a gente possa dar legalidade ao processo e amanhã a gente não ter o dissabor, né, de dizer assim, olha, não participamos ou não concordo, a casa ela é uma casa do povo. Então, por ser casa do povo, cabe aqui a gente discutir, ver a melhor forma para garantir ali, né, aos comerciantes que têm ali a sua circulação, tanto dos seus clientes, como dos próprios familiares, as pessoas que vão à escola, a escola tem a segurança, o patrimônio, que é um patrimônio público, também tem a sua segurança, e é claro que hoje, até reunido com o prefeito Leônio Maciel, como líder do prefeito nesta casa, ele falou, Milton, eu não vou poder estar, já estou com uma agenda marcada, mas o secretário de Trânsito já está com todo o estudo, com todo o impacto, com tudo aquilo que é necessário. E é claro que cada um vereador aqui também faz a sua observação.
Depois nós fechamos aqui com fazendo um relatório final, aonde a gente apresenta aí também uma comissão para acompanhar todo o processo, para que dê uma legalidade, como foi discutido para fechar, discute-se agora para abrir, não é? E como vereador a gente faz esse papel. Na época até o Zé Daniel tinha feito um requerimento, a gente conversou, né, Zé Daniel? Eu falei, é melhor a gente chamar para uma discussão para não virar uma coisa unilateral, e quando não se tem essa discussão, amanhã a gente sabe que um lado que concorda, o outro que não concorda, e vai virar aquela situação. E é claro que os maiores interessados, às vezes, não se posicionam, não é? Então, a democracia, esta casa é para essa discussão, e essa audiência. Muitos perguntaram assim, Milton, a favor ou contra? Eu disse, não, eu quero ouvir a todos, eu quero conversar com todos, eu sei que o Wagner é o sentimento dele mesmo, até na época, Wagner, vamos chamar, ele concordou prontamente, como o outro secretário, então acho que o diálogo, e ouvindo a todos aqui nessa noite, estão representados aí toda a população, nós vamos chegar num ponto comum, que é melhor para todas as 7 Lagoas. Porque, eu digo, não é só o vereador que vai determinar o destino de 7 Lagoas, nós não temos esse poder, mas a população, juntamente conosco, aí sim nós vamos vamos tomar atitudes que vai ser bem mais sábia, né, padre? Como diz a própria Bíblia, a sabedoria, ela é o principal ponto do ser humano, ela norteia o ser humano, e essa sabedoria passa pelo conselho. Então, passando por esse conselho aqui, a gente tem a consciência de ter feito bem feito. Então, acho que essa audiência pública é nesse intuito. E eu gostaria já, ao cerimonial dessa casa, que pedisse, então, que o vídeo que foi gravado pela TV Câmara fosse mostrado, e logo depois a gente vai ouvir cada um da mesa, ouvindo os inscritos, ouvir os vereadores, e se alguém ainda quiser se pronunciar durante esse período, aí na recepção, pode fazer a sua inscrição, e vai ser um prazer ouvir a você que está aí também no plenário para contribuir conosco. Antes, senhor presidente, faremos a leitura na íntegra do requerimento que gerou essa audiência pública. Requerimento número 390/2017. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. O vereador Milton Martins requer, após os trâmites regimentais, audiência pública para consulta, convidando o prefeito Leone Maciel Fonseca e o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Transporte Urbano do município de 7 Lagoas, sua senhoria Wagner Augusto de Oliveira. Peço também convidar os representantes da Catedral de Santo Antônio, Colégio Regina Passes, imprensa, museu, casarão, CDL e demais entidades e representantes civis interessados para discutir suposta reabertura do trânsito na Praça Tiradentes, ao lado da Catedral de Santo Antônio, uma vez que o trânsito no local pode colocar em risco o patrimônio público cultural. Requer ainda que o projeto de reabertura da via seja enviado imediatamente à Câmara Municipal para ampla discussão. Justificativa. A pedido das partes interessadas, se faz necessário o atendimento do pedido supra, convocando audiência pública com as autoridades interessados, para que seja discutida a suposta reabertura do trânsito na Praça Tiradentes, ao lado da Catedral de Santo Antônio, uma vez que a reabertura da via pode colocar em risco o patrimônio público cultural e não pode ser realizada sem ampla discussão de todas as partes interessadas. Certo é que este fato merece total acolhida por parte desta Casa Legislativa e incisiva providência por parte dos agentes políticos responsáveis, aos quais se destina o presente requerimento. Sala de Sessões, 22 de março de 2017. Vereador Milton Martins. Feita a leitura do requerimento que gerou essa audiência pública, nesse instante, assistiremos a uma matéria produzida pela TV Câmara. Só uma colocação. Na verdade, em volta é bom explicar, hoje até nessa discussão foi colocado, que em volta da Praça da Prefeitura, hoje tem um prédio que está sendo construído, é um prédio que vai atender às necessidades de um banco, mas o Ministério Público, né, notificou esse prédio e tem que se fazer a fachada integral de um casarão que ali existia, né? Então, quando nós falamos aqui patrimônio,
o maior patrimônio que a gente acredita é o povo. Mas existe patrimônios hoje que, às vezes, são patrimônios considerados patrimônio de uma cidade, patrimônio enquanto edificação, e que, se uma vez danificado, aí é um monte de sanções que a gente pode. Então, por isso, mais uma das necessidades desta audiência. Então, é por isso que eu quis colocar, né, porque está colocado aí, justamente. E foram convidados, só para informar, todas as autoridades para se dar legalidade a essa audiência pública nos assuntos. Então, foram convidados representantes de conselhos patrimoniais, por isso que eu quis citar o patrimônio, foi convidado todos os setores de segurança pública, todos os vereadores. Então, só para dar legalidade a esta audiência e para deixar bem claro para a população, todos aqueles que compõem conselhos de patrimônios, todos aqueles que compõem, foram convidados. Então, a não vinda significa a aceitação, não é? Então, eu estou só colocando isso a público para que nós possamos dar prosseguimento. Acompanhamos no telão. A possibilidade de reabertura do trânsito ao lado da Catedral de Santo Antônio sempre gera muita polêmica. A rua foi fechada para evitar abalos na estrutura física da Catedral de Santo Antônio. Agora, porém, uma nova discussão tem sido levantada para que haja fluxo de veículos no local. Já foi feito reuniões, tanto com o nosso Conselho Administrativo e, sobretudo, tomando a posição dos engenheiros. O Maurício Campolina, o Maciel, os engenheiros que ajudaram na reforma da Catedral. O desafio, na época que estava abalando a Catedral, era o fluxo de veículos pesados, caminhões, ônibus. E o projeto da Prefeitura está levando em consideração essa questão do trânsito pesado, ou seja, seria só o fluxo de carros pequenos. Conforme o pároco, a circulação de veículos pequenos já existe, portanto, não haveria muita diferença na movimentação no entorno da igreja. Para alguns motoristas, a abertura da rua vai ajudar a fluir o trânsito de forma mais organizada. Para carro de passeio seria uma boa, porque isso atrapalhou demais o trânsito, na questão da Olavo Bilac, né, para o centro. Então, eu e a turma de amigos, que todos, acho que seria uma boa. Caminhão não, porque traz muito problema para o trânsito. Eu acho que deve abrir se não for prejudicar a igreja. Se for provado, não prejudica, então, porque facilita demais para a gente subir isso aqui. A preocupação é mesmo de que veículos pesados tenham direito de transitar. Os veículos pesados que é mais complicado, né? Mas o leve, eu sou a favor. Mas há quem seja contra, especialmente por existir uma escola de ensino infantil ao lado da via que poderá ser aberta. Eu acho que o brasileiro ele se acostuma, e assim como nós já nos acostumamos com essa interdição da via aqui. Acho que está boa, sim, não tem problema nenhum. E aqui o risco maior é quando as crianças pequenas chegam na parte da tarde. Isso é que é um risco muito grande. O diretor do Instituto Regina Passes também confia nos pareceres técnicos para a abertura da via, mas ressalta os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes no local. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Santos, já nos procurou e conversou para pensarmos o que seria melhor. E chegamos a uma conclusão ali que seria muito importante, não apenas redutores de velocidade, mas semáforos para pedestres, porque podemos aí educar as crianças que terão que esperar a sua vez, né, enquanto o semáforo está aberto, mas principalmente quando fechar também, que os carros não invadam, enfim. A gente não pode olhar só para a gente tem que pensar na cidade, que seja bom para a cidade, mas que seja seguro, principalmente para todas as pessoas que ali vão transitar, né? Gostaríamos de agradecer e destacar a presença dos assessores da vereadora Marlide Luquinha, senhor Matheus Cunha e senhor Luciano Gaspar, bem como da senhora Adriana Caê, que se faz representar sua excelência vereador Gilson Liboreiro. Neste momento, retorna a palavra ao presidente dessa audiência pública, vereador Milton Martins, para dar prosseguimento aos trabalhos.
Então, retornando às nossas falas, eu já peço aqui, vou pedir ao Padre Wilson, não é, a todos os que compõem, para que possam fazer a sua fala. Depois eu vou ouvir a mesa, os componentes. Tem inscritos, senhor cerimonial? Temos inscritos? Ah, não. Então, vamos ouvir a partir daqui e depois a gente, se precisar de alguma pergunta, eu digo às pessoas que estão aí no plenário, se ainda quiserem fazer alguma pergunta durante o momento, a gente abre essa sessão para que possa ser feito as colocações. Boa noite, Padre Wilson, e eu vou passando para a mesa para que a gente possa se pronunciar. Pode ficar à vontade, sentado, da forma que o senhor... pode ficar à vontade. Boa noite. Então, cumprimento a todos, né, os vereadores, aqui os presentes. Nossa comunidade, ela sempre se prima pelos conselhos, seja para os assuntos pastorais. Nós temos um conselho pastorais com os representantes das pastorais e das questões administrativas, o conselho administrativo, que nos ajuda também, né, nas decisões. Agradeço a preocupação, né, do Zé da União, que me procurou também no início do ano, né, com um diálogo, ao mesmo tempo vendo a necessidade, né, do projeto, mas, né, procurando dialogar para ver, né, a posição e, sobretudo, os pareceres. Tive o cuidado, por isso que está aqui do meu lado o Zé Márcio, de reunir o Conselho Administrativo, que, além de serem lideranças idôneas da comunidade, são pessoas que têm todo o histórico da antiga reforma, passado por esse processo, assim também com a presença do Maurício, do Maciel, e já conversando com eles previamente, foi o que eu até disse ali na reportagem, que o desafio no que tange a catedral era o trânsito pesado, trânsito de caminhão pesado, que era o desafio. Um projeto que dê, né, a segurança, e também a gente lembrar das crianças, e também no fluxo das pessoas, né? Então, a segurança da passagem ali, nada que, né, nós teríamos que se opor, né? E apenas tendo esses pontos aí da segurança com o projeto. Eu vou passar a José Márcio Dumont, representando aí o Conselho Administrativo Paroquial da Catedral de Santo Antônio. Eu cumprimento, boa noite a todos, ao vereador Milton Martins, o secretário Wagner e os demais vereadores. O Conselho Paroquial de Santo Antônio, quando recebeu a notícia, realmente nós ficamos bem preocupados e fomos analisar as questões. A primeira preocupação nossa era realmente o trânsito pesado, porque isso realmente poderia danificar toda a estrutura, novamente, que foi realizado no entorno, que depois o Maurício pode falar melhor sobre a questão da engenharia. Na época, né, a preocupação foi enorme pela questão de vai cair, não vai cair, né? E quem que vai fazer isso? Então, a paróquia se movimentou. Isso aqui, viu, doutor Wagner, não é nenhuma cutucada, não, mas a gente, na hora que precisou do poder público, realmente aí, né, se desviaram, e a própria paróquia teve que bancar toda a estrutura da reforma, que não ficou barata, né? Foi uma reforma que teve que movimentar toda a paróquia. Então, a gente tem esse cuidado e esse carinho com toda essa questão que foi feita mesmo com a igreja, que é uma igreja centenária, é uma igreja que a gente tem que tomar esse cuidado. Ela é feita de estrume, tem muitas questões ali que não é igual hoje, né? Que a gente tem uma estrutura maravilhosa, que a gente tem uma fundação perfeita. Aquilo ali foi construído em épocas passadas e difíceis, né? Então, o que o Conselho chegou, a gente não vê problema, né, em abrir, desde que haja algumas condições. A primeira que o Conselho colocou, barreira física, porque hoje a gente sabe que no Brasil, infelizmente, né, a cultura nossa deveria ser de pessoas educadas. Colocou lá, proibido o trânsito de caminhão pesado e de ônibus, que ninguém passasse.
Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Tem um trecho em Belo Horizonte que é proibido caminhão pesado e mata um tanto de gente sempre ali, né? Que nós todos conhecemos. Então, falar, viu, Dr. Wagner, que vai colocar a placa proibindo, aí a paróquia o conselho já não concorda. Tem que ter uma barreira física mesmo para impedir a passagem de caminhões e ônibus. Outra coisa também que foi falado pelo diretor do colégio, a questão do semáforo, né, a questão do redutor, e realmente fazer uma questão de educação. E, por último, que a gente deixasse condicionado um teste. Porque uma coisa é a gente ter estudos, falar que não abala, nem nada, a gente vê os carros ali movimentando, parando no colégio. Mas, a partir do momento que começar a passar num volume maior do que a gente pode... Sete Lagoas está crescendo, sim. A gente vê que enforcou mesmo o trânsito. Por isso que a gente está propenso, né, aqui para ajudar, para que seja bem bom para todo mundo. Mas que faça uma avaliação também, na hora que abrir, se não vai danificar. Porque se a gente começar a notar que está abalando ou que está tendo alguns problemas, a gente teria que voltar a impedir, né? Que fique essa proposta aqui. Eu vou pedir ao engenheiro, nós já pedimos que nos prestigie o nosso presidente da Câmara e vereador Caramelo. Eu vou, então, Wagner, passar também para o Maurício, né, que é o responsável engenheiro, depois eu vou passar para o cidadão, vou ouvi-lo e também vou ouvir a todos para que a gente possa, né, colocar já os prós, os contras, né, toda essa situação, e aí eu vou anotando aqui, a nossa secretária, sempre atenta, ela vai colocar tudo isso, lembrando que desta reunião cria-se uma ata, não é? De uma ata, cria-se uma comissão para acompanhamento de todo o trabalho, né? Então, para dar legalidade, a gente faz desta forma. Então, eu gostaria que o engenheiro se pronunciasse. Senhor presidente, vereador Milton Martins, Padre Wilson, nosso pároco, doutor Wagner, né, secretário de transporte, Zé Márcio, o representante lá, eu perdi, o Birajara, demais vereadores aqui presentes, o presidente Caramelo, o Zé da União, a Marli de Luquinha, Gislene mesmo, né? Gislene, e demais presentes aqui nessa audiência. Bem, quando nós somos convidados a acompanhar a reforma da catedral, me parece são 5, 6 anos atrás, realmente o trânsito local vinha trazendo ajudando a provocar alguns danos na estrutura da catedral. Como o Zé Márcio comentou, nossa catedral já vai para 130 anos, né? E toda a sua estrutura, então, até então, era toda de madeira aroeira, né? E também contribuído também pelo tempo, essa estrutura também já vinha, não só pelo trânsito, mas também por umidade, por cupins, ela já vinha sido danificada, né, que já vinha apresentando trincas na sua estrutura e tudo mais. Bem, a parte mais da frente da igreja, eu quero dizer assim, a parte da frente é a nave central é onde que foi promovida a reforma. A parte onde que fica o altar, ela já tinha sofrido uma reforma anterior e não apresentava tantos problemas. Aí, na parte central, sim, que essa estrutura era toda de madeira, a fundação era toda de madeira, então foi retirado, foi escorado nessas paredes laterais e foi verificado que essa estrutura estava realmente sendo danificada, não só pelo trânsito, mas também pelo tempo, né?
pela vida útil da madeira que ali foi usada para trabalhar como estrutura. E a primeira providência foi exatamente essa, procurar não permitir o trânsito em volta da igreja, que com certeza iria, esse efeito não seria mais provocado. Bem, foi retirada toda essa fundação de madeira e substituída, então, por uma fundação profunda, por tubulões, por cintamento de concreto, e então ela foi toda reforçada com a estrutura que a gente tem hoje, né? Que é concreto armado, né? Bom, a questão, a gente sabe que é polêmica, porque se eu for falar pensando no patrimônio, certamente a minha intenção é preservar. Mas, diante da intenção do município e de representantes da comunidade, em que o trânsito fosse novamente reaberto ali, e diante dessas preocupações, com certeza, de não permitir trânsito pesado, uma sinalização adequada, dispositivos de redução de velocidade e somente veículos leves, então, eu acho que tudo bem, já que é interesse da comunidade, já também, né, uma vez que é interesse do município, já deixar isso bem registrado também, que, em função do que vai ser observado, juntamente com a prefeitura, juntamente com os órgãos técnicos da prefeitura, se num futuro breve também verificar que está voltando, a estrutura está voltando a sentir esses efeitos do trânsito, que então fosse novamente providenciado o fechamento, né? Porque sob o ponto de vista técnico, você falar que vai ou que não vai acontecer é difícil, mesmo porque a catedral não tem um projeto, né? E a gente vai verificando o que está lá, essas coisas todas e tal. Mas, diante dessa parte que já foi reformada por último, eu acredito, sim, que não vai ter problemas, né? Mas que fique bem registrado que isso tem que ser observado, né? O que vai acontecer a partir do momento que isso, então, for reaberto o trânsito. Certamente, trânsito leve, né? O trânsito pesado, com certeza, ia trazer outros problemas, né? Mas, então, eu acho que o importante é isso, diante do pensamento e da concordância de todos, da maioria, que fosse reaberto, mas respeitando todas essas condições e que seja observado, né, o que vai acontecer depois da reabertura, para que, então, isso voltasse novamente à pauta para ser discutido novamente a possibilidade do novo fechamento. Obrigado, engenheiro Maurício. Eu vou pedir agora que o senhor Ubirajara Alencar, representando os moradores e comerciantes da região de São José, também possa fazer o seu pronunciamento. Certo. Muito obrigado, senhor presidente. Aqui eu sinto assim, uma situação já um pouco mais cômoda, que foi em tempos anteriores dessa discussão. Por quê? Eu posso falar aqui em nome de duas pessoas. A primeira pessoa, que seria essa que eles me elegeram aí como representante dos moradores, comerciantes do São José, por eu também ter estabelecido lá o meu comércio, meu escritório. Eu não gosto de falar por improviso, não gosto de falar sem dados, não gosto de falar sem uma estrutura de argumentos que eu não possa ter eles como testemunho da minha verdade. Porém, eu vejo que existe uma concordância já aqui na questão básica da discussão, que seria o benefício da cidade, do trânsito, e também a gente olhar alguns aspectos. Bom, quando eu falo como pessoa, eu comecei a estudar na escola Dr. Ulisses Vasconcelos Costa, em 1979. Então, eu vi a enchente de 79, terrível, que alagou aquela cidade inteira ali e jogou grande parte da escola que eu estudava debaixo d'água por semanas.
e acompanhei, talvez, desde esse período, todo o trânsito e todo o desenvolver do trânsito da cidade. Lembro quando o digníssimo Cessé entrou e abriu obras na cidade e fez a cidade se tornar um núcleo maior. E percebo também que nós não tínhamos um plano, né, um plano como vai sair de um bairro para o outro, baseado em quais avenidas. Então, eu vejo que a cidade de Sete Lagoas ela tem esse problema, como outras cidades históricas e outras cidades foram sendo construídas a partir de vilas e a partir dessa própria condição habitacional humana. E o que acontece é o seguinte, como humano, eu vejo que ali nós perdemos demais pelo fato de não poder, né, transitar e até mesmo estar presente ali junto com aqueles patrimônios, com a igreja, com o casarão, com a Praça Tiradentes. Então, nós ficamos meio que isolados, porque aquilo foi isolado da cidade. Então, foi um setor da cidade com o qual as pessoas perderam a conexão. Bom, o pessoal que vai à missa, o pessoal que tem os filhos na escola normal, né, como era conhecido antigamente, eles ainda mantêm esse contato e tudo, mas grande parte da população não tem mais. Então, como pessoa, como cidadão, como morador daquele bairro antigo, eu sou saudoso, né, quanto o tempo que eu via carros transitando ali e achava aquilo uma coisa interessante. Bom, como representante, ora elegido aí por essas pessoas, né, que, pelo apressar do tempo, quer dizer, nós fomos comunicados dessa reunião ontem, comuniquei com todos os comerciantes, não foi possível a maioria deles estarem presentes, mas todos muito solidários, e já olhando esse lado dos comerciantes, eu vejo o seguinte, não só pelo simples fato de eles terem perdido bastante trânsito, né? Então, eles perderam o fluxo de veículos naquela região, eles perderam clientes, perderam faturamento, bom, mas não só por isso, mas pela importância da Rua São José. Então, qualquer um que for fazer a pesquisa vai observar que a Rua São José é uma das primeiras vias da cidade. Ali, basicamente, a cidade nasceu. E, a partir do momento que a gente perde essa capacidade de transitar por uma via tão importante, né, dessa grandeza, eu acho que eu vejo o nosso direito meio que cerceado. Então, como representante da turma do comércio, da turma da Rua São José, eu acho que a gente deveria de abrir, até mesmo para garantir esse direito das pessoas circularem. A gente percebeu, né, como eu, morador, e passo ali 2, 3, 4 vezes no dia, um trânsito absurdo por umas ruas sem estrutura, uma condição horrível, que eles impuseram à população. Foi imposto? Foi. Era a melhor situação para a igreja, por conta do deteriorar do tempo, do peso dos anos? Concordo. Concordo, porque o patrimônio deve ser considerado. Meu avô, minha mãe me conta histórias que meu avô, em 1800, e lá vai pedrada, foi um dos beneméritos na construção da igreja, José Manuel Abreu, pessoa de família tradicional aí, que realmente ajudou na construção, e é um patrimônio que a gente deve conservar ele ao peso da nossa história, da nossa cultura. Mas também penso que a abertura daquilo ali, daquela via, daquela condição de trânsito, é super importante, não só para os moradores, mas para toda a cidade. É um ponto de ligação. Há de se compreender que, quando a cidade nasceu, e esse era o caminho importante, que nasceu na Gamela, atravessa a Rua São José, sobe aquela rua, que eu nem sei o nome dela, até pegar Paulo Frontin, que vai até na Cornélio Viana, era chamada o Caminho dos Tropeiros. Então, quando se tinha enchentes na Lagoa da Catarina, passava pela rua de cima, num tendo, passava pela rua de baixo, que é a Santos Reis. Na Lagoa Paulina, a mesma coisa, passava pela rua de cima. Bom, sem querer delongar demais, que eu poderia ficar aqui horas falando a respeito disso, até pelo meu incontentamento com esse fechamento dessa via. Então, isso ninguém tinha... Todo mundo que conversava comigo e todos os comerciantes lá sabiam que eram inconformados com esse fechamento. Bom, mas, dada a palavra dos representantes da igreja, da escola, da questão da razão, né, que seria o nosso nobre engenheiro, eu acho que essa discussão está muito bem fundamentada, o caminho é esse, e só tenho a agradecer o Zé da União, a Marli, o Milton, pela seriedade que está sendo conduzido esse assunto, né, porque é um assunto de importância municipal, e agradecer esses minutos que me foram dados. Muito obrigado.
Obrigado, Birajara. Na verdade, eu até queria pedir ao senhor desculpas, porque o CDL ele foi notificado no dia 31, ele foi convidado. Né? É uma pena do CDL não ter repassado, né, José? Isso para todos os comerciantes. Desculpe aqui, uma falha, está aqui protocolado, eu fiz até questão, porque senão eu tinha que chamar a atenção da minha assessoria, né? Mas aí eu vi aqui, obrigado, doutor, está aqui na pasta, então foi colocado dia 31. Então, eu quero pedir desculpas, né? Porque a gente pensa que o CDL deveria ter notificado aqueles comerciantes, Marli, daquela região, para que eles pudessem estar aqui também na igualdade, né? na igualdade, para a gente poder discutir e eu até ouvi-los. Mas que bom que o senhor está representando e à altura, né? Isso é muito bom, mas a gente já deixa essa observação aqui para o CDL, que foi com antecedência. Né? Claro que tem todo o trâmite, nós passamos para a rede social, passamos pela rádio, passamos, é feito com 15 dias, é publicado, mas mesmo assim nós temos o cuidado de convidar a todos, mas o CDL então não repassou, mas eu peço desculpa de qualquer forma, em nome para todos os comerciantes daquela região. Eu vou ouvir aqui, eu tenho um único inscrito, logo depois, vereadores, eu já passo também para os vereadores, porque aí depois eu quero ouvir o Wagner, o engenheiro, porque vai ter alguns questionamentos, né? E eu sei que os senhores, como o Wagner já conversou comigo, ele tem algumas respostas, algum projeto já para ele esboçado, por isso eu pedi ao engenheiro que estivesse aqui conosco para falar, e aí também a gente vai ter um momento de perguntar, pode incluir isso, pode não incluir aquilo, pode, Maurício, né, como engenheiro, colocar isso aqui, pode colocar para garantir, o comerciante, por sua vez, a escola, por sua vez. Então, eu só vou ouvir aqui o primeiro inscrito, quero agradecer, também tem aqui a assessoria do vereador Zé da União, também quero agradecer toda a minha equipe, os assessores, minha chefe de gabinete, meus assessores, pelo abrilhantamento desta audiência. É claro que a gente não consegue fazer sozinho, né? E também a TV Câmara e todos que aí estão nos ajudando nesta audiência. Eu gostaria, então, que o senhor Antônio Carlos de Jesus, que aqui a prioridade é a população, então ele está representando a população, eu gostaria que ele se pronunciasse. Pode ficar à vontade. Deixa eu pegar aqui. Primeiro, boa noite, né, para todos. Boa noite. Né, os presentes estão aqui presentes. Eu, como cidadão sete-lagoano, eu, no meu ponto de vista, no meu entender, eu acho que o problema ali não é só eu acho que o trânsito ficará pior, porque aqueles carros que virão de fora, de Belo Horizonte, passaram todos por ali, né, norte de Minas, né? Tem o problema dos ônibus escolares também, que é lá pelo fato de ter uma escola, né, o Colégio Regina Passes, né? Ali vai aumentar muito o fluxo ali de veículos pesados, né? Porque o ônibus também é um veículo pesado, né? Ele lotado, ele se torna um veículo pesado. E eu creio que o trânsito vai piorar, né? Porque ali esses veículos vão ser preferenciais ali, né? Esses veículos que virão de fora, né? Passarão por ali, né? E aquilo ali ocasionará engarrafamento, né? E buzinas, né? Poluição sonora, né? Porque o trânsito quase que vai parar, principalmente naquela rotatória da Praça Alexandre Lanza ali, que aqueles carros que vêm de fora, em vez de passar lá por cima, eles vão acumularem, passarão todos cá por baixo e subirão naquele entorno ali, né, da subida ali da catedral, né, e prejudicarão aqueles carros também que contornarão a praça, né, e eu creio que vai ser prejudicial até para o transeunte, né, pessoas idosas, né, o trânsito pode ficar mais lento, né, ou até mesmo parar, né. Então, esse é o meu ponto de vista. Como cidadão, eu estou dando a minha opinião, né? Agora cabe aos senhores aí a julgar, né? Que for mais viável, senhores engenheiros aí, né? Muito obrigado. Obrigado, Antônio Carlos. Pode saber que é de grande valia, né, a sua palavra, e é claro que aqui nós estamos para ouvir, como o senhor bem disse, os profissionais.
né? E, claro, com conhecimento de cada vereador, mas, acima de tudo, nós temos que ter o aval do profissional, para que ele possa chegar a um senso comum e a gente, na verdade, cumprir o nosso papel. Eu vou, então, pedir que a vereadora Gislene, vou ouvir a vereadora Gislene, depois vou ouvir o diretor da escola, Marli, Zé da União, e depois eu passo a ouvir, então, os representantes da Secretaria de Trânsito, que vão apresentar também o seu projeto. Então, eu cumprimento o vereador Milton Martins, que está presidindo essa audiência pública. Cumprimento todos da mesa, Padre Wilson, o secretário Wagner, os demais. Cumprimento aqui os companheiros aqui que estão juntos, os vereadores, Marli de Luquinha, Zé da União, o nosso presidente aqui da casa, Cláudio Nassif Caramelo, o público presente, a TV Câmara, a secretária, o cerimonial. Uma boa noite a todos. Então, gente, a gente vê a importância de cada causa, né? Essa é uma causa também muito nobre, e nós vamos estar falando aqui de escola, igreja, comércio e povo, cidadãos. A gente vê a importância de cada um desses equipamentos, de cada um desses órgãos. E é importante para todos. Mas quem sou eu para pensar diferente ou dar uma opinião diferente do que penso que as duas pessoas mais interessadas, mais responsáveis dos dois lugares, da escola e da igreja, em pensar o que seria de negativo e de positivo para a escola e para a igreja, o Padre Wilson e o Cláudio, que é o diretor do Regina Passes, que são duas pessoas extremamente competentes, capazes, responsáveis e muito nobres naquilo que fazem. A gente conhece de perto e acompanha há muitos anos. Então, quem somos nós para, se eles dão um parecer que, com ressalva, né, que pode-se até abrir, mas que haja o redutor de velocidade e a sinalização, não é? Mesmo assim, também, né, concordo com eles, desde que haja essas ressalvas aí, mas, mesmo assim, com muito cuidado, porque, de fato, ali é um ambiente muito preservado, muitos alunos na escola. Hoje, no movimento de hoje, se realmente abrir, todos os cuidados têm que ser tomados, porque não vamos pensar que automóveis de muito peso, de grande peso, não vão passar por ali, caminhões, porque vão passar, sim. Infelizmente, tem aqueles que abusam, que extrapolam, que não respeitam e que passam. Então, assim, é um momento difícil, que é uma questão que precisa se pensar muito. Que bom que nós temos aqui os técnicos, os engenheiros que vão fazer esse estudo, essa avaliação. E como o Antônio Carlos falou, que é um cidadão, eu concordo com a fala dele também. A gente vê que, como o Birajara também colocou muito bem, como comerciante, vejo que é conhecedor do início da história de Sete Lagoas, né? Muito bem isso aí, a Rua São José é a principal rua, realmente tudo começou por ali, não é? E principalmente para o comerciante, para o povo, porque nós, como povo, como cidadãos, nós frequentamos todos esses lugares. O tempo todo, a escola, a igreja, o comércio, né? Então, é uma situação muito complicada, mas penso que a gente tem que ter muito cuidado ao decidir isso aqui, porque, realmente, tem uma dificuldade muito grande nesse trânsito aí, para facilitar para todo mundo, mas precisamos pensar também até nas estruturas, realmente, da nossa catedral, porque é a nossa catedral. E precisamos pensar muito nessa estrutura que já ficou em situação de risco, vulnerável, que foi toda mexida e que nós podemos realmente estar comprometendo, né? Está colocando isso em comprometimento. Tá? Essa é a minha fala e vamos ver, né, o que os demais aqui vão estar pensando também para a gente chegar no acordo. Mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Obrigado, vereadora Gislene. Eu quero agradecer a presença do Tenente Neves, né, mas como ele está de serviço, né, ele disse que a qualquer momento, se ele for acionado, ele tem que estar no cumprimento do seu dever. Mas eu agradeço a sua presença, né, e estar conosco aí, representando aí a Polícia Militar, né, nossa sempre parceira. Eu quero também agradecer a presença
do Nilo, se o Nilo até quiser compor conosco, ele é do conselho, né? Seria até um prazer se para ouvir, se eu precisar de falar também. O Maciel, que também é engenheiro, né? Um grande profissional, se também quiser compor conosco, fica à vontade, porque de repente o senhor quer também dar uma posição, acho que aqui vai ser uma discussão bem técnica, né? Para que a gente possa chegar nesse denominador em comum. Quero então, já agradecendo a presença, pedir a palavra do Cláudio, que é o diretor da escola, Regina Passes. Boa noite a todos. Eu queria aproveitar a fala do Birajara e elogiar muito, porque no momento político que vivemos, com o que ouvimos a todo instante no jornalismo, eu acho que esse momento aqui é um grande exemplo para a cidade, para o Estado, para o país, de como a coisa vem sendo feita, porque também não é só hoje, né? Há algum tempo eu também recebi algumas pessoas do Legislativo e do Executivo também, que propuseram essa discussão, foi algo muito um diálogo muito bom. Então, acho que é muito importante que a gente elogie, que manifeste, que traga uma motivação, uma confiança, né, de que também as coisas vão acontecer de maneira positiva, né? Do ponto de vista das intervenções, eu acho que a primeira que precisa ser pensada, como a Gislene falou, é um patrimônio. E daí, como o Milton falou também, não é só um prédio, né? São centenas, milhares de vidas que se construíram naquele ambiente. Não é só um prédio ali. Então, eu acho que isso é a condição essencial a ser observada. E aí, que tipo de garantia, como o Maurício falou, que a gente pode ter, que se algo vier a acontecer que demonstre um abalo, que demonstre algum prejuízo, que garantia a gente pode assegurar que isso vai ser revisto, né? Como o Márcio falou também, acho isso muito importante. As intervenções, o Denis foi muito, a Secretaria de Trânsito, né? O Denis esteve lá com a gente, acho que foi muito importante a abertura que ele nos deu para o diálogo, porque o que a gente tinha de experiência anterior e casos de abaorramento, né, e atropelamentos que aconteceram ali, porque os carros vêm da Renato Azeredo e da São José ali, com sinal aberto, eles subiam ali, sim, já em alta velocidade. Não havia placas de sinalização, nós fizemos campanha com a escola, cuidado, crianças, e não adiantava, as pessoas vinham em alta velocidade. Nós sabemos que as faixas elevadas e as lombadas não são, muitas vezes, respeitadas. Então, não será essa, do meu ponto de vista, a intervenção física que vai assegurar uma via livre para uma criança atravessar, ou para crianças, pais, enfim, para qualquer pedestre, idosos que vão à igreja também atravessar ali. Não, a lombada, na minha opinião, não vai resolver, e por isso eu pedi que houvesse o semáforo, né? O ideal seria que ele ainda tivesse o registro de avanço, né? Aí, mas, se não for possível, mas é preciso que tenha ali o semáforo para que a gente tenha essa segurança ali na travessia, né? E outra situação, também fazendo parte desse diálogo, que a Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário Nadab, ele se prontificou também a sinalizar com a proibição de som automotivo, que é outro problema ali, alguém vir do lado da escola, transitando e vem parado, ou parar e com som muito alto. Quer dizer, a gente poderia resolver essa situação também. Hoje a pessoa já pode fazer isso, ela pode estacionar lá e ficar com som. Então, o secretário também se prontificou em sinalizar essa questão também do som automotivo ali. São as intervenções que eu acho que ajudaria bastante, mas eu queria deixar como palavra final essa confiança que estou tendo no Legislativo, no Executivo, apesar de tudo que a gente tem escutado, eu estou muito feliz de como as coisas estão sendo conduzidas, e a gente tem muita esperança, na verdade, ouso dizer, certeza de que tudo vai ser feito para o bem de todo mundo. Obrigado, Cláudio. Na verdade, eu até quero comunicar, o presidente da casa sempre está vendo aí,
hoje na contramão do que a gente está vendo aí na mídia, né? Hoje a Câmara Municipal, nós, além das audiências públicas, viu, padre, que acontece aqui, a gente tem feito várias e faz questão de fazer várias audiências públicas também nas comunidades, né? Nós temos aí já audiência pública marcada no Eldorado, marcada no Barreiro, fizemos até na semana passada, depois de uma audiência pública, nós temos já 2 reuniões na Estiva. Então o que a gente fizemos é a própria plenário, né, reunião plenária em várias escolas, faculdades. Por que isso? Porque a gente dá uma abertura e mostra para a comunidade o que está acontecendo. Então, acho que a Câmara está na contramão da história, mas pelo sentido positivo. A administração tem sempre participado interinamente desses eventos. Por exemplo, na Estiva, até me assustou, foram 8 secretários, todos os secretários das pastas estavam lá representados. Então, assim, isso também acrescenta muito no trabalho, porque não é só audiência pública, o Poder Executivo está presente para dar soluções, né? E eu acredito que aqui nós vamos sair com as soluções, e essas pontuações a gente já vai fazendo aqui, e já vai, como diz o outro, negociando aqui com o secretário. Secretário, nós podemos aumentar isso, nós podemos colocar isso, é por isso essa pontuação de cada um vai ser importante, porque para a gente possa negociar, né? O que a gente pode colocar aqui, o que a gente pode... Né? Não, vamos lá no prefeito, o que a gente pode ser feito para melhorar? E aí, eu acredito que essa proibição do som foi muito bem colocada, porque hoje é um problema de Sete Lagoas que nós vamos ter que enfrentar de cara, né? Que é um problema grande, seríssimo, né? Que é saúde pública, questão hoje dos carros de sons. Então, é uma situação realmente que foi bom você ressaltar para que a gente possa pontuar aqui. Vereadora Marli? Eu nem perguntei qual vereador quer falar, né? Eu estou convocando. Boa noite. Na pessoa do nosso querido secretário Wagner, cumprimento todos da mesa. Ao cumprimentar o Birajara, eu cumprimento aqui todos os representantes comerciantes da Rua São José, cumprimento os vereadores, o diretor da escola, o grande engenheiro e amigo Maurício, o vereador Zé. É muito importante a participação. Nós, como legislativo, está participando dessa audiência. Hoje pedi ao gabinete que entrasse em contato com todos os comerciantes para que pudessem participar dessa reunião. A Catedral de Santo Antônio, na minha opinião, é o maior patrimônio histórico que nós temos. Como o Bira mesmo falou, ela é a nossa referência, inclusive a entrada principal dela é voltada para a Rua São José, é voltada para o nosso bairro. E, na época da campanha, eu fui procurada pelo Bira, quando ele me relatou que os comerciantes ficaram prejudicados da maneira que foi feito. Mas, conhecendo o gabarito do nosso engenheiro Maurício, eu acredito que, naquele momento, foi o melhor que podia ter sido feito para conservar o nosso patrimônio, que é a igreja. E hoje eu fico muito feliz, Bira, quando você fala que antes as coisas eram impostas, não procuravam saber a opinião das pessoas. Hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui parabenizando ao prefeito Leone Maciel, ao secretário de Trânsito, Wagner, e a nós, vereadores, como legislativo, e a toda a comunidade, porque se tem alguma coisa que está funcionando, a administração vem dado certo, e o diálogo, o respeito ao cidadão, ao povo sete lagoano, está voltando. Isso é a demonstração, a prova é a demonstração dessa audiência pública. Quero falar, somos leigos quando se diz de questão de infraestrutura da igreja, não entendo de trânsito, mas tem um comprometimento de estar atuando da melhor maneira possível para que as coisas deem certo. Foi como foi relatado aqui por todos, já é favorável, foi para os órgãos competentes, o conselho também foi procurado para a possível reabertura do tráfego ali da igreja. Então, parece que, se não houver danos,
né, a catedral, as vidas, como foi falado, essa possibilidade da abertura será concretizada. E eu tenho certeza que os estudos, pelo conhecimento que tem da Secretaria, dos engenheiros, esses estudos serão feitos minuciosos e nós, como legislativos, nos comprometemos de estar acompanhando de perto para que o melhor seja feito. Então, meus cumprimentos aqui a todos os comerciantes. Espero que a conciliação é o melhor caminho e chegaremos a um denominador comum para que toda a população tenha o seu ganho. E quero parabenizar ao Zé, quando ele fez um requerimento falando da Rua Doutor Pena, quanto ao tráfego, infelizmente, está intenso, tem provocado transtornos à população. Então, quero parabenizar o Zé. Eu também iria entrar com esse pedido para que fizesse esse estudo. O Zé entrou e eu falei, pode contar com meu apoio para que esse estudo fosse feito e será realizado. No mais, muito obrigada e que tenhamos êxito e que a população saia ganhando. Boa noite. Obrigado, vereadora Marli. Eu, quando tinha 5 anos, eu morava na Várzea, né? Então, a gente ia à missa na Catedral de Santo Antônio. Eu tenho 53, lembra ainda? E a gente não sabia, a gente pensava naquela época, a gente hoje ia estar discutindo, né? Padre Wilson, eu nem pensava em ser padre, e a gente não pensa que estaria discutindo. Então, acho que a importância da gente passar pelo Legislativo, Gislene, é essa, né? A gente passa por um lugar várias vezes, mas depois, hoje, a gente está discutindo a situação daquele local para deixar para a nossa geração. Então, acho muito importante, Marli, essa nossa discussão hoje, sim, e eu sei que vai contribuir para a história de Sete Lagoas e para o melhor da população. Vereador Zé da União. Boa noite a todos, né? O pessoal da TV Câmara, o Birajara, que é representante do pessoal, os comerciantes, doutor Wagner, presidente, né, Milton? Parabéns pelo esse evento. É muito importante, né, que nós estamos fazendo aqui. Padre Wilson, né, meus colegas vereadores aqui. Olha, quando eu era comerciante lá no Manoa, eu já tinha um desejo de ter esse pedido. As pessoas sempre iam atrás de mim, que eu passava muito na região de São José, eu falava, gente, será que não teria uma forma de abrir aquela rua lá e melhorar aquele trânsito? Eu sempre tive isso. Aí, depois, eu se tornei vereador e fiquei com aquilo na cabeça. Aí, procurei o padre Wilson, ele falou que poderia, né, conversar. Eu acho que é muito importante o diálogo. Nós estamos fazendo uma coisa muito importante aqui hoje. A primeira coisa, qualquer coisa a ser tomada, nós precisamos ter diálogo, reunir para conversar, para tomar as decisões certas, né? Não fazer as coisas goela abaixo, né? A gente não está aqui para que atrapalhe a igreja, nem o patrimônio, né? Nós temos que preservar mesmo, mas eu sinto que é uma necessidade, até para melhorar o trânsito da cidade, né? Se tornou uma necessidade, porque a gente não esperava que o trânsito ia virar o que virou, né? Um caótico ali naquelas ruas, Doutor Pena, né? Descendo ali, que a gente entra lá na parte da tarde, você não tem como sair, né? Você fica agarrado ali. Então, eu acho que se fizesse um estudo, passasse carro pequeno, seria uma bênção para a nossa cidade, né? É isso que a gente quer, que chegue a um acordo, que não tenha problema com a igreja, né? Que não quer isso, né? Que preserva o patrimônio, que é uma coisa, né, antiga e precisa ser preservada. Essa que é a minha opinião. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador e presidente Caramelo. Boa noite a todos, né? Eu queria começar cumprimentando aqui meu amigo Maurício, e está vendo, assim, Maurício, cada gestão, né, tem as coisas positivas e negativas, né? Eu acho que na sua época, uma das coisas que mudou e foi importante demais foi a criação da Secretaria de Trânsito, né? Na época, eu não sei se tinha o Maurício, né, fotógrafo, que cuidava do trânsito, né? Era responsável, uma pessoa muito competente, por sinal, mas não era técnico especialista, né? Então, acho que a criação da Secretaria de Trânsito, hoje a gente tem um engenheiro de trânsito, né? Isso ajuda demais, né? Porque aí, antes fazia a coisa, a gente acha, né? Acha que vai melhorar, acha que vai piorar. Hoje, até queria parabenizar o senhor ali que deu a opinião dele, e tem que manifestar mesmo, mas as coisas hoje vão ser decididas com base técnica, né? Não é na base do eu acho, né? É claro que, mesmo com os dados técnicos, mesmo, né, existe chance, o próprio Maurício falou aqui, da importância, não, vão abrir,
Se sentir o abalo, né, vão recuar, vão mudar, ver o que pode ser feito. Então, existe, né, ninguém tem certeza. É igual você falou, a própria igreja não tem um projeto, né, muito antigo, a gente não sabe. Mas dá muita tranquilidade na gente saber que a decisão, além de estar, né, um apelo dos cidadãos, né, de todo mundo, a gente está fazendo com base técnica. Né, isso que dá uma tranquilidade. Né? Porque, hoje, nós somos vereadores, pede um quebra-mola. Não, eu posso pedir com o maior prazer. Se vai colocar ou não, agora não é assim, é pedido e coloca aqui, não. Tem que olhar o número de carro que passa, se está perto da esquina, se está longe da esquina. Né? Você falou, Cláudio, vamos colocar o sinal. Eu tenho certeza que vai colocar o sinal e vai fazer análise lá, se lá é melhor sinal. Né? Nós tivemos um exemplo muito claro na Santa Juliana, né? Santa Juliana, nós ficamos aqui anos pedindo sinal, 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 sinal. Eles foram lá e fizeram uma rotatória e resolveu o problema, né? Com base técnica. Né? Então, a gente fica muito tranquilo nisso. Eu acho que, realmente, a questão aqui é realmente o compromisso, né, de, se não, se for dar problema lá, de voltar atrás, de reconhecer que não deu certo a tentativa. Né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é isso. Né? Mas eu acho que é válida a tentativa, sim, para atender os comerciantes, para atender a população, né? Com a cautela lá de preservar o trânsito pesado, que negócio todo lá, eu acho que é muito válido, a minha opinião, né? E muito tranquilo de apoiar isso, sabendo que não é a questão do eu acho, né? É assim, é uma questão técnica. O Maurício, na época dele, a questão pegou e falou, tem que resolver o problema da obra aqui. Tecnicamente, da parte dele, engenheiro, ele resolveu a questão, graças a Deus, Maurício, está lá bacana, né? Funcionando bacana. A questão do trânsito, né? A decisão, vamos olhar que tem, melhor fechar. Vamos melhor fechar, porque eu acho que, na minha opinião, sensata na época, para a época, mas não foi, concorda? Não tinha lá a Secretaria de Trânsito, Engenharia de Trânsito, fluxos, né? Aí tem questão também de aumento de veículos, que o que tinha naquela época para hoje é muito mais. Mas, assim, Milton, eu quero te parabenizar pela iniciativa. Né? Eu acho que a decisão muito bacana, muito tranquilo de apoiar isso. E, volto a falar, eu acho que tem que ficar constando isso em ata, e a gente, como vereador, o negócio personal é o seguinte, se realmente, se der certo, ótimo, nós acertamos, não der, reconhecer que foi uma tentativa e ver outra solução. Ok? Ok. Agradeço, vereador Caramelo. Nós vimos aqui até agora, secretário e engenheiro, né, que nós vamos ouvir agora. E acho que na palavra do Caramelo ele falou bem. Hoje tem um aumento de trânsito, né? O Cláudio levantou bem, que ali por ser íngreme e curva fechada, então é necessário que, às vezes, o carro pegue uma velocidade maior para subir. Né? Nós temos questões de escola, questão de igreja, questão de segurança, mas, acima de tudo, também nós temos as questões da necessidade, como levantou os comerciantes. Então, secretário, diante de todas essas... Por isso que eu quis dizer que, nessa audiência pública, na verdade, nós deveríamos ouvir todas essas partes, para depois nós também termos um posicionamento. E é claro que o maior posicionamento da Câmara é a fiscalização, para ver se dá certo, se está cumprindo, se não está cumprindo. Então, esse vai ser um papel também da Câmara após essa audiência, de acompanhar, de ir até o secretário, não está dando certo, o que faz, o que molda. Então, isso acho que vai ser um trabalho que a Câmara vai dar para o secretário e para o engenheiro. Então, mas aí eu quero ouvi-los para a gente ver o que vai ser realmente feito, como que vocês estão pensando, para que aí a gente possa abrir também uma discussão, se necessário. Ok? Secretário. Boa noite a todos, né? Senhor presidente e vereador Milton Martins, o ilustríssimo pároco, né? O padre Wilson, meu amigo, doutor José Márcio, representante aqui dos comerciantes, né? O senhor Birajara, nobres vereadores, né? Gislene, vereadora, minha amiga Marlene, meu amigo Zé, meu amigo, né? Super amigo Caramelo. Senhoras e senhores, eu acho que fica muito fácil para a gente, enquanto representante da Secretaria de Trânsito, falar depois de tudo que a gente ouviu aqui nesta sentada, senhor presidente. Por quê?
porque a gente vê que, em cada fala que foi pronunciada aqui nesta noite, a gente vê que a intenção de todos que estão aqui, de todos que se manifestaram, é que seja feito o melhor para a nossa população. E nós, enquanto representantes do poder público, né, eu gostaria muito que o prefeito estivesse aqui nessa noite, porque eu tenho certeza que ele iria avalizar tudo que está sendo dito aqui. E, abrindo a minha fala, eu tenho que parabenizar o prefeito Leone, porque, como já foi falado aqui, foi falado pela vereadora Marli, o Leone ele tem nos dado autonomia para trabalhar. E isso é importante no poder público. A gente já teve experiências de participar de algumas administrações aqui em Sete Lagoas, algumas administrações na região, né, como assessor jurídico, e eu tive o prazer de trabalhar com meu amigo, né, Maurício Campolina, com o meu amigo, o Maciel. Então, a gente tem uma vida na história de Sete Lagoas. A estrutura da Secretaria de Trânsito hoje, e eu não sabia que teria sido criado, como o nosso amigo Caramelo falou ali, é uma estrutura pesadíssima. Por quê? Porque nós temos hoje a segurança da cidade, a Guarda Municipal sob nossa responsabilidade, nós temos o transporte coletivo e alternativo sob nossa responsabilidade, e a gente tem o transporte também sob nossa responsabilidade, que engloba táxi, mototáxi e uma série de outras situações aí que enlouquece o dia a dia da Secretaria de Trânsito, né? Mas, quando o vereador, o presidente, me procurou para o que eu achava sobre a questão de ser trazido o assunto para uma audiência pública, eu falei assim, você vai fazer uma coisa muito boa, porque a gente tem que dar oportunidade para todos os segmentos da cidade manifestar sobre todos os assuntos. Eu acho que o que tem prevalecido na administração do Leone é que o diálogo entre o Executivo e o Legislativo ele é totalmente aberto. Vereador, eu só acho que você errou uma coisa, sabe? Quando você diz que vocês, vereadores, dão trabalho para a gente lá. Vocês não dão trabalho, tá? Porque é um prazer receber vocês lá. Sabe por quê? Porque vocês são as pessoas que estão mais próximas da população, ouvindo, tá, a população, e leva para a gente aquilo que a população, tá, tem necessitado. Isso é importante. Esse diálogo tem que existir. O que eu tenho que deixar bem claro aqui, nesta audiência pública, é que, hoje, nós temos, no universo de Sete Lagoas, nada mais, nada menos do que, em média, um carro para cada 2 habitantes, né? E dizer que Sete Lagoas, hoje, é uma cidade polo que recebe todo o fluxo das cidades que estão em volta de nossa cidade. Sete Lagoas, hoje, não é uma mini metrópole, é, de fato, uma metrópole. Porque tudo se despeja aqui hoje. Na questão da saúde, como foi levantado pelo nobre vereador, a gente atende pessoas até do sul, do sul da Bahia, e de Montes Claros, e do norte de Minas, e despejam-se atendimentos aqui em nossa cidade. Então, efetivamente, a gente tem que estar estruturado. Na questão do trânsito, eu tenho que dizer que eu estou muito feliz. Tá? Por quê? Porque nós temos uma equipe altamente competente
que está tomando conta do trânsito de Sete Lagoas hoje. Tá? Como foi falado por diversos que manifestaram aqui hoje nós temos um setor de engenharia em nossa secretaria, que é um setor que trabalha, que é um setor que faz. Na presença aqui do nosso engenheiro, aqui, o Denis Machado, tudo que se discute hoje de trânsito, todas as demandas que chegam hoje em nossa secretaria, elas são respondidas. E aquelas que podem ser atendidas, de fato, se ainda não foram atendidas, vão ser atendidas. Porque nós só não começamos a atender todas as demandas porque nós estamos entravados. Não é travado, não. É o entrave da tal da licitação, daquilo que a gente tem que respeitar da questão da legislação. Então, se nós tivéssemos autonomia para fazer, vocês podem ter certeza que a gente estaria muito mais na frente do que hoje a gente está. Então, eu quero agradecer a presença do nosso engenheiro, o Denis Machado, e parabenizar a você, Denis, e toda a equipe de engenheiros, de engenharia da nossa secretaria, pelo brilhante trabalho que vocês vêm desenvolvendo na frente dessa secretaria. Eu quero também aqui, agradecer a presença da nossa diretora de Educação de Trânsito, a doutora Ellen Braga, que também está doido para começar a trabalhar, né, Ellen? Mas também estamos entravados com a tal da licitação. Mudando o foco da minha fala, eu quero agora passar o foco para aquela região ali, né? E dizer que, como foi levantado pelo Birajara aqui, a questão histórica daquela região ali, né? Eu também faço parte daquela história ali, viu, Milton? Tá? Com certeza. Você sabe por quê? Porque quando era escola normal, né, Cláudio? Estudava só mulher, né? Então, no primeiro ano que começou a estudar homem lá, eu fui um dos 10 alunos que participou, que estudou lá na escola normal. Então, enquanto tinha lá umas 500, 600 mulheres, tinha aqueles 10 pivetes ali transitando ali no meio, ali, né? Você achando o rei da cocada, é isso mesmo. Mas são histórias. Falou-se do valor histórico da catedral, da história da escola normal, da história do casarão, da praça, né? Nós também não podemos deixar de lembrar da história do museu que está ali. Está entendendo? Então, ali é um centro histórico. Tá? Hoje eu tive a grata satisfação de participar de uma reunião do CONPAC, que é o Conselho do Patrimônio, né, de nossa cidade. E ontem, em razão também do acontecimento dessa audiência, foi enviado ao CONPAC o projeto da abertura lá do tráfego, lá do trânsito, ali do entorno da Igreja de Santo Antônio, para que o Conselho analisasse. Porque o que a gente tem que deixar bem claro aqui, gente, é que hoje realmente existe diálogo na nossa administração. Sabe? Houve uma ação do Legislativo que procurou a paróquia, que procurou o padre, que procurou a escola, tá? Que procurou os comerciantes, sabe? Eu chamo isso de causa pública, porque está envolvendo os segmentos da sociedade. Então, quando a gente parte para dialogar, as coisas se tornam muito fáceis, sabe? Eu quero aqui parabenizar lá o nosso Antônio Carlos. Pois é, Antônio Carlos, foi de muita valia a sua fala aqui hoje. Está entendendo? Muita valia. Porque é sinal que a população ela está alerta e ela tem que expor a sua opinião. Agora, o que a gente tem que deixar bem claro aqui é que
Podem ter certeza do que eu estou falando para vocês. Eu não vou entrar na parte técnica, que isso cabe ao nosso engenheiro. Mas todas as demandas, todas as pessoas que chegam na Secretaria de Trânsito, Segurança e Transporte, elas são atendidas. Tá? Se o secretário está lá, ele atende pessoalmente. Se o secretário não está, marca-se o horário. Então, você que tem qualquer demanda com relação a trânsito, transporte coletivo e segurança, vocês tenham certeza que a Secretaria está de portas abertas para todos vocês. Então, senhor presidente, eu quero parabenizar pela realização dessa audiência. Eu quero parabenizar você, José, tá? pelo pedido que foi formulado. Quero parabenizar você, Gislene, você, Marli, você, presidente, sabe? Pela forma que o Legislativo vem procedendo nessa legislatura. Vocês estão de parabéns, tá? Porque vocês estão procurando, efetivamente, fazer com que as coisas aconteçam. E a melhor coisa, quando a gente vê, né, que existe uma sintonia entre o Legislativo e o Executivo, a cidade ganha, a população ganha, o ser humano ganha. Então, é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ouvir e para fazer com que as coisas efetivamente aconteçam para o bem de nossa população. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, secretário. Eu passo a palavra, então, agora para o engenheiro Denis, para que possa fazer as suas ponderações e também as suas colocações, né, do projeto. Primeiramente, então, muito boa noite a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Como disse o Birajara, ele não veio com dados, com bases, porque ele foi pego de surpresa. Mas eu, necessariamente, pela orientação do secretário, eu tive de me debruçar no antes e no agora para poder apresentar aqui, me cercar ao máximo de todas as informações técnicas, não só da rua, mas principalmente do entorno também. Quando disso, eu busquei todo o histórico, desde novembro de 2008, quando houve uma arquiteta da Promotoria da Defesa do Patrimônio, que fez, no resumo dela, ela fez 5 pontos, onde havia alguns indicativos que ela orientava em relação à preservação do patrimônio ali. Esses 5 pontos foram a base para que nós pudéssemos montar hoje qual que seria a proposta dessa abertura. Então, asseguro a vocês que isso que foi abordado em 2008, ele é parte integrante desse projeto hoje que está sendo proposto e apresentado. Li todo esse material, que foi dessa data até hoje, e, aliado a isso, chegaram lá, como o secretário ele afirmou, todos os pedidos de providência, eles são protocolados e são respondidos. Dentro deles, aqui, que está comigo nessa pasta, tem 2 dos vereadores que pediram, no entorno, o entroncamento da Ilca França com Fernando Pinto, devido ao grande volume e alto risco que está ali naquele cruzamento. Fizemos, então, que é de praxe, orientação em relação ao secretário, que a gente aplique a técnica para a gente ter um embasamento, fizemos a contagem de fluxo de veículo na chegada da São José, que é o doutor Sebastião Mascarenhas, aquele trecho. Hoje, necessariamente, ele converge à direita, volume de pico de veículos pela manhã e à tarde, quase 900 à tarde, quase 600 pela manhã. 40% desse volume ele converge para Fernando Pinto, naquele cruzamento com a Ilca França. Então, hoje, está provocando um congestionamento enorme no horário de pico, se alguém, não sei, tem passado por ali, nesse trecho. E ali, se nós não adotarmos uma postura de abrir ou não, nós vamos ter que enxergar esse entorno ali. Então, baseado nessas informações técnicas, de estudo,
de levantamento de caixa de via, porque, como o secretário afirmou, hoje nós estamos com 130 mil veículos aqui na cidade. E quanto mais carros, as nossas ruas não se alargam. Às vezes, em alguns pontos, nós vamos ter que tirar estacionamentos também, porque é meio que contraditório, mas quanto mais carro, menos estacionamento. Então, para você dar fluidez ao trânsito. Então, quando dessa orientação, agradeço quando o secretário falou em nome da equipe, mas é pela orientação competente que nós estamos sendo bem dirigidos para a gente dar o resultado que a gente está procurando fazer. Aliado a isso, eu fiz um estudo junto a um trabalho desenvolvido na UFOP, na Universidade Federal de Ouro Preto, sobre conservação e manutenção do patrimônio das edificações setecentistas, mais de 700 anos. O resumo, esse aqui eu fiz um breve resumo aqui, mas ele tem 200 páginas. Ele chega à conclusão que lá há um impacto maior devido ao tipo do pavimento, ao calçamento, ele propaga mais energia, isso causa isso afeta mais o patrimônio, mas ele também indica de que veículos leves e motos, elas poderiam trafegar ali. Então, quando desse apontamento, desse levantamento, o secretário pediu, ouça todos ali no entorno. Então, eu procurei o padre Wilson, me recebeu extremamente bem. Procurei o Cláudio também, que fez a indicação em relação ao semáforo com botoeira. Não vai ser um semáforo de tempo, então vai ser quando da necessidade ali dos alunos, ele falou, precisa trazer segurança a esse entorno. Há uma previsão de 2 faixas elevadas de pedestre. No início, aquele trecho ele ainda chama Doutor Pena, no início ali junto ao casarão, e logo ao final junto à igreja. Então, tecnicamente falando, em outros ambientes, a distância entre faixas elevadas ela teria de ser maior. Mas, por ser uma ação de prevenir o patrimônio público, nós estamos encurtando isso. E, nesse entre-meios, aí, a sinalização com a botoeira, para poder trazer essa segurança. E, aliado a isso ainda, Antônio Carlos, essa preocupação sua, e ela é pertinente, também com a vereadora, que falou, não, os ônibus maiores, eles vão passar, nem van escolar vai passar com o portal que está sendo projetado. As vans escolares não vão passar por ali. Só vão passar os veículos necessariamente de passeio e moto. Então, se passar, vai ter de quebrar o portal. Então, eles vão ter aí vai ser algo que vai causar prejuízo a eles próprios também. Então, como um resumo, procuramos fazer, com todo o embasamento de um histórico, trazer aquilo que tinha sido apontado para inserir, procurando todos aqueles envolvidos ali, e mais estudos para a gente enxergar o que isso iria afetar em relação ao patrimônio, não tirando uma informação e uma pontuação muito importante do Maurício, que mesmo chegando a liberar o trânsito, ele tem de ser monitorado, a estrutura ela tem de ser preservada, e isso, para mim, ela é parte integrante também, caso isso venha se realizar. Então, estou à disposição com todo o material, com todos os estudos que nós ali fizemos, procuramos nos cercar de todas as informações para nos embasarmos, não necessariamente esgotamos aqui o assunto, mas dentro daquilo que a gente conhecia, nós procuramos trabalhar. E eu creio que é nisso que nós chegamos aqui em relação a esse resultado. Então, eu queria agradecer essa oportunidade de ter desenvolvido esse trabalho e podendo apresentar aqui. Muito obrigado. Pois não? Pode ficar à vontade. Você fala aí a respeito do patrimônio de Ouro Preto, setecentista, não compreendi isso direitinho, não. São as construções mais do que centenárias.
são as construções com 700 anos, são as mais longevas. Entendi. Eles abordam isso. Quais são as construções que poderiam ter um impacto maior, com a longevidade maior em relação ao patrimônio, que, como diz o Maurício, as construções eram, apesar de assim, estacas de madeira robustas, mas eram de madeiras e poderiam ter influência de lençóis d'água, onde faz a umidade, ela faz com que essa vida útil, apesar de ter durado tanto tempo, e a estaca de madeira, ela também é uma excelente fundação utilizada hoje em dia, desde que tecnicamente da maneira correta. Mas então é isso. O trabalho dele, ele procurou abordar as construções de Ouro Preto mais longevas para ver o impacto do trânsito nelas. Eu compreendi. Só que, assim, dentro da cultura que a gente conhece, Ouro Preto tem o quê? 400 e poucos anos. Não, esse é só um termo técnico. Não é de idade, não é de idade muito bem. em relação ao patrimônio. Perdoe, então. Secretário. Eu só queria fazer um complemento aqui e dizer que, na reunião do CONPAC hoje, o que eu estou falando, o que eu vou falar, é o que me passaram de informação. Eu não tive tempo de fazer uma busca na secretaria para ver a veracidade da informação que me foi passada. Talvez o Maurício, que é profundo conhecedor aí da matéria, dessa situação aí, ele pode nos aclarar isso. Me falaram que o projeto para fechamento lá, né, na realidade, ele não foi um projeto de fechamento, que estaria autorizado no projeto que o tráfego de automóveis poderia continuar ali. Quem que tomou essa decisão de fechar tudo, a gente não sabe, né? Mas me falaram isso no CONPAC, que seria isso. Se estiver convocado, a senhora nos fala aí, Maurício. Olha, Wagner, eu, sinceramente, eu não conheço quem que autorizou, quem que determinou que fosse fechado, né? O primeiro sentimento, quando percebemos o que estava acontecendo na estrutura da catedral, foi de que fechasse o trânsito, sabe? Mas não teve nenhum estudo e não sei quem autorizou, quem determinou que fechasse, né? Eu sei que o Monsenhor Adelino, que era o pároco na época, né, buscou essa autorização, né, nos órgãos competentes e tal, foi autorizado o fechamento, né? Agora, quem realmente autorizou, determinou, sinceramente, eu não sei. O Maciel, não, fala no microfone só porque a gente está sendo transmitido ao vivo, para que as pessoas acompanhem. É só um esclarecimento aí que o Wagner pediu. Na época que deu problema na igreja, teve um engenheiro do IEFA, ficou 1 dia, 2 dias, se não me engano, aqui, e ele, diante das necessidades, dos problemas que ele verificou, eu até estava presente, ele recomendou que se fechasse. E aí a prefeitura que fechou. Ok? Só isso. Ok, respondido. Oi? Pode ficar à vontade. Só complementar. A discussão está aberta, viu, gente? Porque depois da discussão a gente faz as definições, né? Então é necessário essas discussões. O que o Maciel falou, realmente, eu também estava à época, o engenheiro do IEF, ele que pediu que fechasse, inclusive, nós todos que participávamos das missas, tivemos que passar a usar a capela, mesmo antes da obra, porque corria risco, no passar dos carros, dela vir a ruir. Ok. Fazer mais uma observação, porque o que foi nos dito na época foi, vai se fechar o trânsito, porque vai ser feita a reforma, onde vai entrar com concreto armado, com novas estruturas, essa coisa toda, e vai voltar. E nunca que essa resposta voltou. Então, a gente sabe, por conta do Poder Executivo, no qual, na época, foi claro para a gente, nós não vamos bater de frente com o IFAM, nós não vamos bater de frente com ninguém, indiferente a quem da população vir cá requerer isso. Então, hoje, e há de se deixar bem claro isso, é uma nova postura da Câmara, né, dos legisladores, é uma nova postura da pessoa do senhor prefeito do Leônio Maciel,
que é uma pessoa que a gente percebe essa preocupação com o todo. E, na época, ninguém manifestou nenhum tipo de interesse em ouvir. O que foi feito foi, existe uma indicação, talvez respeitando a presença dessa qualificada pessoa do IFAM, de quem seja, mas não era um cidadão, não era um representante, ou um representado da população. Então, diferentemente do que está acontecendo agora, que abre-se toda uma discussão, ao passo de, talvez, não ser atendido todo mundo, porém, não vai ficar aquela incógnita do tipo, fechou para reformar e nunca mais que ficou pronto. É interessante essa discussão, porque logo no início, a primeira pessoa que, quando, né, até o Zé da União tinha pedido, falou, Zé, eu não sei se pode ser aí uma espada, né, uma faca de dois gumes, né? Você abre, melhora, depois dá um problema. Então, a primeira pessoa que eu fiz questão de procurar ainda foi assim, Zé, cabeça fria, não foi? Que a gente é um grupo de caminhada aqui na Câmara e a gente sempre preocupa com zelar também pelo outro vereador, às vezes a gente não está querendo fazer uma situação e criando uma confusão futura. Aí eu procurei o padre Wilson, ele foi muito bem, colocou muito prático, Milton. Estão nos mostrando, estão nos colocando, e essa preocupação, viu, Marcial, e também de todo o corpo da catedral, porque aqui o que preocupa, né, é a questão justamente dos patrimônios, né? Porque, de repente, você interfere no patrimônio, por isso que eu quis citar a questão do que está acontecendo, que muitas pessoas não sabem, em torno ali da Praça da Prefeitura, né? Que está fazendo um prédio que é necessário. Mas aí a promotoria, ela chegou e disse, não, nós queremos que volte a característica. Aí, depois de um prédio, você tem que construir tudo de novo para poder manter característica. Porque, infelizmente, gente, nós temos que entender, e eu falei isso na rádio hoje, nós temos o poder executivo e legislativo. Mas, às vezes, não é crítica, não, mas, às vezes, o judiciário ele não está presente na discussão. Mas, quando a gente toma uma atitude aqui, conforme a atitude que a gente tem aqui, imediatamente, senhores que são advogados sabem disso, imediatamente tem uma ação. Essa ação ela vai contra aqueles que querem executar. E aí eu tive o cuidado também de entrar em contato com o Wagner, para esperar assumir um novo secretário, porque o outro não era interino, para que a gente sentasse, Wagner, tem aqui, não, me obedece, eu até já conhecia um pouco do projeto que ele já tinha me colocado, mas eu preferi trazer para aqui, dizer, não, público aqui, quem é do Poder Judiciário está nos acompanhando, está vendo a legalidade, quem não está aqui, entre aspas, porque não quis vir, mas há uma discussão, há uma legalidade, e após essa legalidade, nós partimos para aquilo que é a execução. A execução, nós sabemos que tem responsabilidades, então uma equipe tem que acompanhar. Não é? Então, Wagner, eu acho que é por esse caminho mesmo, eu acho que a gente está indo bem por isso, que se tiver uma discussão, vamos colocar, eu sei que aqui não vai ferir ninguém, né, padre? De colocar um ponto, de colocar outro, para que, terminando essa audiência, nós já possamos, porque tão logo termina essa audiência, dá legalidade ao início da obra. Não é isso? Vereadora Marli. Eu gostaria de estar fazendo uma pergunta, talvez o Wagner ou o Denis poderia estar me respondendo, até para o pessoal que está presente, quem nos assiste e nos ouve, ter uma resposta, uma breve resposta. Pelo que foi mostrado aqui pelo engenheiro Denis, esse estudo já está bem adiantado, né, pelo que foi relatado aqui. Então, eu gostaria de saber se a secretaria, quanto tempo levaria esse estudo, o término desse estudo, para que possa dar uma resposta para a população, se vai reabrir o trânsito frente à igreja, ou se vai permanecer fechado, de acordo com os critérios que foram expostos aqui. Então, qual que é a previsão? Porque nós participamos de uma audiência pública, demonstramos nossas opiniões, mas a população quer metas, quer resposta de quanto tempo. Eu não sei, eu gostaria de saber se, pelo que já foi dito, pelos estudos, conforme tem acompanhado, se tem essa resposta, esse tempo
para nos detalhar aqui. Com a palavra, o nosso engenheiro, né? Em termos de embasamento de estudos, as informações que nós entendemos que deveríamos colher para embasar uma abertura, entendemos que nós atingimos essas respostas. Caso até alguém, quando dessa abertura, tiver alguma outra questão, em algum outro ponto que nós não tenhamos observados, que eu disse aqui, estamos abertos a ouvir, corrigir ou acrescentar alguma outra informação. Mas, tecnicamente falando, aquilo que nós entendemos para calçar esse embasamento em relação à abertura, ele foi feito. E pegando até o histórico, em relação à orientação da arquiteta, da defensoria, sobre a orientação de quais as ações que nós deveríamos fazer para abrir em relação à via. Então, foi uma orientação dela também que ela está sendo prevista integralmente. Ok? Consegui responder? É isso? O Denis, então, assim, você crê que, tão logo, né, secretário, que essa audiência seja encerrada, né, que a equipe seja a comissão seja integrada, essa execução seria quase que imediato, prazo? Com relação à questão da execução em si, né, o tempo eu vou deixar para o Denis falar, que é o nosso engenheiro. Mas nós temos ainda uma situação que tem que ser resolvida, porque nós apresentamos o projeto para o Compac, tá? E nós não iríamos fazer nada sem que o Compac nos desse uma posição. Como o Compac reúne uma vez por mês, né, e a reunião foi hoje, a próxima reunião estaria marcada para daqui a um mês. Então, certamente, se fôssemos esperar que o Compac reunisse no mês que vem, a gente já perderia mais um mês nisso aí. Como eu pedi para que fosse colocada a urgência no projeto, nós estaremos marcando uma reunião extraordinária, que eu acredito que deva acontecer na semana que vem. Tá? Então, após, assim, meio que já foi conversado lá, alguns até falaram que não era uma matéria que deveria estar sendo levada ao Compac. Eu falei que é uma matéria que deve ser levada ao Compac, sim, porque tudo que diz respeito à preservação de patrimônio histórico e cultural, eu acho que o Compac tem que se manifestar. Então, nós estamos nos cercando de toda a legalidade para que a gente possa agir em consonância com a lei e que a gente possa aí estar, né, atendendo aos anseios da nossa população. Então, já abro aqui na colocação da nossa ata, né, que a comissão aqui, logo o fechamento estipulada, né, secretário, que tão logo o Compac se posicione, essa comissão também seja notificada, né, para que a gente reúna, suponhamos que ele faça lá uma observação, né, para que todos tenham conhecimento, para dar maior legalidade no processo. Aí eu peço que conste em ata, né, como você, como o secretário, você como amigo, né, está se posicionando dessa forma, acho brilhante, porque eu até disse isso, que nós deveríamos ouvir realmente os conselhos, porque, na verdade, os conselhos nos respaldam. Como essa Câmara aqui tem, por onde também, quando a gente vai, a gente quer o laudo, né? A gente quer saber da contabilidade, a gente quer saber da parte jurídica, para que possa assegurar o nosso trabalho. Porque, na verdade, foi falado, nós não somos técnicos, né? Nós conhecemos de muita área, mas a área técnica é só o Compac. E ela é responsável, né, pelo patrimônio. Mais alguma colocação, gente? Alguém quer? Pois não, pode ficar à vontade. Como representante do Conselho, eu vou participar agora também do Conselho e eu tenho que levar algumas informações. Então, eu não gostaria, secretário, de ir sem ter uma informação de Vossa Senhoria, no sentido de que essa obra, a rua, ela vai ser aberta só depois de tudo pronto, né?
necessariamente até para que tenha o efeito do princípio de preservação em relação ao patrimônio e segurança em relação à escola. Para que essas duas finalidades se cumpram, a obra ela tem que estar na integralidade pronta, ela não pode ser aberta antes. Mais alguma pergunta, gente? Se tiver aí, alguém também, viu, Marcial? Se tiver alguma colocação, estou à disposição. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Pois não. Vou fazer mais uma consideração que eu acho importante, tá? Foi citado aí desde outubro de 2008, que foi esses inícios desses trabalhos. Acho que essa obra termina em 2009, 2010. Tá. Então, dado esse período aí, a gente basicamente não pôde manifestar. Então, muitas das pessoas imaginavam assim, o poder ali estabelecido, que é o poder da Igreja Católica, que a gente sabe qual ele representa, né, desde a história do próprio descobrimento do Brasil, sabe-se desse poder. Bom, hoje eu quero deixar claro para todo mundo que me surpreende muito a postura dos membros católicos que estão aqui, com a clareza de ideia e de pensamento, e posso dizer até no pensar no próximo, porque, em verdade, vocês poderiam, nesse momento, estar fazendo objeções de cunho técnico, de cunho religioso, emocional, que não importaria, mas objeções. E o que eu observo são pessoas sensatas, sensíveis ao problema da população, na qual a gente nunca deve esquecer que crianças e idosos são prioridades. Indiscutível, o Brasil está caminhando para todo mundo ser idoso, muito em breve. Então, se a gente não pensar nisso, nós vamos estar dando um tiro no pé. Então, o certo contando, né, com a colaboração, que eu acho que está sendo decisiva nessa reunião, e agradecendo esses membros da Igreja Católica, no sentido de acreditar, essa ser a verdadeira mudança que nós estamos percebendo. Não mais aquela igreja que a gente conheceu, com o Monsenhor Adelino, que era conhecidão nosso, gente da antiga, mas a possibilidade da discussão, do resolver pelo diálogo. Então, eu quero deixar isso, né, como representante desses comerciantes da Rua São José, como uma honra poder negociar com essas pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Tem mais alguma colocação? A do Wilson. Conselho da Catedral. Vereadores. Olha, então, terminando os pontos finais abordados, né, eu quero colocar aqui, na verdade, convidar, acho que não vai precisar nem da gente colocar o vereador Caramelo, o vereador Zé da União, a vereadora Marli, me integrando, vereadora Gislene, que a gente tem essa comissão, claro que nós temos a comissão de obras, do qual faço parte, mas que esta comissão acompanhe, né, quero convidar também, porque a paróquia já tem o seu conselho, o representante do conselho, né, o representante também, claro que a escola, o Cláudio, né, para que a gente possa integrar essa comissão, porque, a partir de agora, no término dessa discussão, aquilo que foi pedido à Secretaria de Trânsito, que não fizesse, né, na verdade, nada, até que se houvesse essa discussão, que se torna algo legal para se dar legitimidade e legalidade, né, entender isso. Então, que a gente acompanhe esses últimos laudos, né, para que logo depois comece essas obras e que essas obras também sejam acompanhadas por estes membros e, é claro, né, deixando claro aquilo que foi, acho que brilhantemente colocado aqui, um monitoramento, né, porque nem tudo, né, é eterno, claro que se tem que fazer uma avaliação, também com o término da obra, que acho que isso ficou muito claro, né, que só se começa a trafegar a partir do término da obra, para que dê até bem falado aqui, para que as pessoas idosas, para que as crianças possam transitar também com tranquilidade, os idosos, né, e até quero já parabenizar aqui o trânsito naquela questão da Santa Juliana. Na época eu nem me posicionei, viu, naquela inauguração, mas, na verdade, eu estava na missa,
ali na igreja de São João, e até a senhora foi para levar o dízimo. Isso foi no meio de semana, não sei se foi na quarta-feira, não, na quinta-feira, tinha uma celebração lá, Gisele. Ela foi para levar o dízimo dela, uma senhora. Aí ela veio, descendo a Santa Juliana, indo para a igreja de São João. Ela foi à igreja e voltou. A hora que ela voltou para atravessar novamente a Santa Juliana, ela foi atropelada, morreu nos meus braços, né? Estava eu, uma enfermeira, nós nos aproximamos, essa enfermeira era muito conhecida minha, e ela foi socorrer, naquele momento ela veio a óbito. Então, às vezes, a gente vê, e hoje, quando foi inaugurado aquela rotatória ali, alguém criticou no Facebook, mas eu disse, é porque você não viu ninguém morrer naquele local. E eu pude ter a tristeza de alguém morrer nos meus braços, uma senhora que a gente tinha acabado de cumprimentar, de dar paz dentro da igreja. Então, é muito triste. Não é a minha família, mas é uma pessoa, uma senhora que se torna parte integrante da família da gente. Então, acho que quando a gente fala aqui de ser humano, né, às vezes as pessoas falam, mas frescura, vocês estão preocupados, nós temos que crescer, comércio tem que aumentar, e vocês estão com frescura. Não, o ser humano é, primeiro, são pessoas, são idosos que transitam ali, são crianças que vão para a escola, idosos que vão para a igreja. Então, acho que isso precisa também ser colocado, e acho que brilhantemente foi colocado aqui, com toda essa segurança que vai ter. Então, a gente acredita que fez o melhor. E eu acredito que nós, aqui, nesse momento, fizemos o melhor para Sete Lagoas, né? Então, eu quero agradecer e vou pedir ao Padre Wilson que, ao terminar, antes de a gente terminar, que nos dê essa bênção, né? Para que a gente possa aí fazer o trabalho. E quero as ponderações finais também aqui do secretário. E se alguém tiver alguma ponderação final, dá para colocar ainda até que a gente termine. O que eu queria só deixar bem esclarecido é essa questão aí de a população tomar conhecimento sobre o desenrolar, sobre como vai acontecer. Aí nós temos ali a doutora Ellen, né, que é da Educação do Trânsito, que chega com o batalhão dela lá, né, e passa todas as informações para a vizinhança, para os comerciantes. Então, tudo que for acontecer, vocês podem ter certeza que o nosso setor de educação do trânsito vai estar participando, toda a vizinhança e população e comerciante do desenrolar dessa obra. Tá? Ok. Então, eu peço, já despedindo de todos, né? Agradecendo a todos que nos acompanharam pela TV Câmara, que nos acompanharam aí pelos meios de comunicação, e todos que estiveram conosco aqui, agradeço a presença de todos, e a gente já pede aí o Padre Wilson que encerre para nós esta audiência, que acho que vai ser de suma importância, já abençoados nessa nova empreitada. Né? Amém. A bênção ecumênica, que o Senhor esteja à nossa frente, preparando nossos caminhos, sobre nós, iluminando nossa liberdade ao encontro da verdade, atrás de nós, os defendentes de todos os perigos, e em nosso coração, para que a gente sempre o procure e o encontre como nossa força e nossa salvação. Obrigado a todos e uma boa noite.